Toca Livros e Monte Cristo Editora apresentam Fascismo e Democracia, de George Orwell, traduzido por Alexandre Pires Vieira, narrado por Milton Filippetti. Fascismo e Democracia. Seguem alguns fatos e dados históricos. Texto escrito em 1941. 3 libras por semana. Seria um salário extremamente baixo, inclusive para a época. O apartheid, regime de segregação racial, foi implementado oficialmente na África do Sul em 1948 e adotado até 1994 pelos sucessivos governos. A segregação racial na África do Sul teve início ainda no período colonial, bem antes da época em que Orwell escreveu este livro. A Noite das Facas Longas. Foi um expurgo que aconteceu na Alemanha nazista na noite do dia 30 de junho para 1 de julho de 1934, quando a facção de Adolf Hitler, do Partido Nazista, realizou uma série de execuções políticas extrajudiciais. Os maiores alvos do expurgo foram membros da facção strasserista do partido, incluindo seu líder, Gregor Strasser. Entre as vítimas também estavam proeminentes conservadores antinazistas, como o ex-chanceler Kurt von Schleicher e Gustav Ritter von Kahr, que haviam suprimido o putsch da cervejaria de Hitler em 1923. Muitos daqueles que foram mortos pertenciam às lideranças da Sturmabteilung, uma das organizações paramilitares do partido chamada de Camisas Pardas. O termo pogrom tem múltiplos significados, e mais frequentemente atribuído à perseguição deliberada de um grupo étnico ou religioso aprovado ou tolerado pelas autoridades locais, sendo um ataque violento com a destruição simultânea de seu ambiente, casas, negócios, centros religiosos. Historicamente, o termo tem sido usado para denominar atos em massa de violência espontânea ou premeditada contra judeus, protestantes, eslavos e outras minorias étnicas da Europa. Porém, é aplicável a outros casos, envolvendo países e povos do mundo inteiro. Ernst Eduard von Hatt, 3 de junho de 1909, Paris, 9 de novembro de 1938. Foi um diplomata alemão assassinado em Paris em 1938 pelo judeu polonês Herschel Grynszpan. Referências, alusões às cores, ao totalitarismo comunista russo, nazista alemão, marrom, e fascista italiano, preto. Daily Worker é um jornal diário britânico de esquerda com foco em questões sociais, políticas e sindicais. Foi fundado em 1930 como o Daily Worker pelo Partido Comunista da Grã-Bretanha, na sigla CPGB. Em 1945, a propriedade foi transferida da CPGB para uma cooperativa de leitores independente e alterou seu nome para The Morning Star. O jornal continua ativo e descreve sua posição editorial como estando de acordo com o caminho ao socialismo da Grã-Bretanha, o programa do Partido Comunista da Grã-Bretanha. A Batalha de Trafalgar foi um evento bélico naval que ocorreu entre França e Espanha contra o Reino Unido, em 21 de outubro de 1805, na era napoleônica, ao largo do Cabo de Trafalgar, na costa espanhola. A esquadra franco-espanhola era comandada pelo almirante Villeneuve, enquanto a britânica era comandada pelo almirante Nelson, para muitos, o maior gênio em estratégia naval que já existiu. A França queria invadir o Reino Unido pelo Canal da Mancha, mas antes tinha que se livrar do empecilho que era a Marinha Britânica. Nelson tinha que evitar isso. O jogo de cricket Eton e Harrow é um tradicional jogo anual entre o colégio Eton e a escola Harrow, e uma das partidas esportivas anuais mais antigas do mundo, e a única partida anual de cricket escolar ainda a ser disputada no estádio Lord's. Lawrence Wishart é uma editora britânica anteriormente associada ao Partido Comunista da Grã-Bretanha. Foi formada em 1936 através da fusão de Martin Lawrence, a imprensa do Partido Comunista, e Wishart Limitada, uma editora familiar de esquerda e antifascista. Fevereiro de 1941. Um dos passatempos mais fáceis do mundo
é desconstruir a democracia. Neste país, praticamente ninguém é obrigado a se preocupar mais com os argumentos meramente reacionários contra a regra popular. Contudo, durante os últimos 20 anos, a democracia burguesa tem sido muito mais sutilmente atacada, tanto por fascistas quanto por comunistas. E é altamente significativo que estes aparentes inimigos a tenham atacado com os mesmos fundamentos. É verdade que os fascistas, com seus métodos mais ousados de propaganda, também usam, quando lhes convém, o argumento aristocrático de que a democracia coloca os piores homens no topo. Mas o argumento básico de todos os apologistas do totalitarismo é que a democracia é uma fraude. Ela não passaria de um disfarce para o governo de pequenos punhados de homens ricos. Isto não é totalmente falso, e muito menos é obviamente falso. Pelo contrário, há mais para se concordar do que contrariar. Um estudante de 16 anos pode atacar a democracia muito melhor do que ele é capaz de defendê-la, e não se pode rebatê-lo a menos que se conheça o argumento antidemocrático e se esteja disposto a admitir a grande medida de verdade que este argumento contém. Para começar, sempre se critica a democracia burguesa, dizendo-se que ela é enfraquecida pela desigualdade econômica. Qual é a utilidade da assim chamada liberdade política para um homem que trabalha 12 horas por dia por 3 libras por semana? Uma vez a cada 5 anos, ele pode ter a chance de votar em seu partido favorito, mas pelo resto do tempo, praticamente todos os detalhes de sua vida são ditados por seu empregador. E, na prática, sua vida política também é ditada por ele. A classe monárquica pode manter todos os trabalhos ministeriais e oficiais importantes em suas próprias mãos e pode trabalhar o sistema eleitoral a seu favor, subornando o eleitorado, direta ou indiretamente. Mesmo quando, por algum infortúnio, um governo representando as classes mais pobres chega ao poder, os ricos geralmente podem chantageá-lo, ameaçando com a exportação de capital. O mais importante de tudo é que quase toda a vida cultural e intelectual da comunidade, jornais, livros, educação, filmes, rádio, é controlada por homens com dinheiro que têm o mais forte motivo para impedir a disseminação de certas ideias. O cidadão de um país democrático é condicionado desde o nascimento de forma menos rígida, mas muito mais eficaz do que seria um Estado totalitário. E não há certeza de que a dominação por uma classe privilegiada possa jamais ser quebrada por meios puramente democráticos. Em teoria, um governo trabalhista poderia assumir o poder com uma clara maioria e proceder imediatamente para estabelecer o socialismo por meio de um ato do parlamento. Na prática, as classes abastadas rebelariam e provavelmente com sucesso, porque teriam a maioria dos oficiais efetivos e os homens-chave das Forças Armadas do seu lado. Os métodos democráticos só são possíveis quando existe uma base bastante ampla de acordo entre todos os partidos políticos. Não há nenhuma razão forte para pensar que alguma mudança realmente fundamental possa ser alcançada pacificamente. Mais uma vez, argumenta-se frequentemente que toda a fachada da democracia, liberdade de expressão e de reunião, sindicatos independentes e assim por diante, deve ruir assim que as classes economicamente mais favorecidas não estejam mais em condições de fazer concessões a seus funcionários. A liberdade política, disse, é simplesmente um suborno, um substituto sem sangue para a Gestapo. É fato que os países que chamamos de democráticos são geralmente países prósperos. Na maioria dos casos, estão explorando mão de obra estrangeira barata, direta ou indiretamente, e também que a democracia como a conhecemos nunca existiu, exceto em países marítimos ou montanhosos, ou seja, países que podem se defender sem a necessidade de um enorme exército permanente. A democracia acompanha, ou provavelmente exige, condições favoráveis de vida. Ela nunca floresceu em estados pobres e militarizados. Tire a posição abrigada da Inglaterra, assim se diz, e a Inglaterra voltará imediatamente a métodos políticos tão bárbaros como os da Romênia. Além disso, todo governo democrático ou totalitário repousa, em última instância,
na força. Nenhum governo, a menos que pretenda ser conivente com sua própria derrubada, pode demonstrar ou demonstra o menor respeito pelos direitos democráticos quando é seriamente ameaçado. Um país democrático que luta uma guerra desesperada é forçado, tanto quanto uma autocracia ou um Estado fascista, a recrutar soldados, coagir o trabalho, prender derrotistas, reprimir jornais sediosos. Em outras palavras, ele só pode se salvar da destruição deixando de ser democrático. As coisas pelas quais deveria estar lutando são sempre descartadas assim que a luta começa. Esse, resumidamente, é o argumento contra a democracia burguesa, utilizado tanto por fascistas quanto por comunistas, embora com diferenças de ênfase. Em cada ponto é preciso admitir que ele contém muita verdade. E, no entanto, por que ele, em última análise, é falso? Quase todas as pessoas criadas em um país democrático sabem quase instintivamente que há algo errado com toda essa linha de argumentação. O erro deste conhecido rebaixamento da democracia é que ele não pode explicar todos os fatos. As diferenças reais na atmosfera social e no comportamento político entre os países são muito maiores do que pode ser explicado por qualquer teoria que anula leis, costumes, tradições, etc., como mera superestrutura. No papel, é muito simples demonstrar que a democracia é apenas o mesmo que, ou apenas tão ruim quanto, totalitarismo. Há campos de concentração na Alemanha, mas existem também campos de concentração na Índia. Os judeus são perseguidos onde quer que o fascismo reine. Mas e quanto às leis de segregação na África do Sul? A honestidade intelectual é um crime em qualquer país totalitário, mas mesmo na Inglaterra não é exatamente lucrativo falar e escrever a verdade. Estes paralelos podem ser estendidos indefinidamente, mas o argumento implícito em toda a linha é que uma diferença de grau não é uma diferença. É bem verdade, por exemplo, que existe perseguição política em países democráticos. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.